Pai Jeová, Mestre Jesus Cristo, amigos espirituais, obrigada. Obrigada por estarmos juntos mais uma vez, mesmo que não estejamos em corpo presente, em corpo físico um com o outro, mas estamos conectados pela força do pensamento, pelas boas vibrações. Que o Senhor possa nos ajudar a abrir as nossas mentes, iluminar os nossos corações, para que assim possamos ter um bom aprendizado, possamos aprender o quanto a oração, a prece, o fortalecimento espiritual é importante em nossa vida. Que jamais nos esqueçamos que a fé, a esperança e o amor são os 3 sentimentos que são de extrema importância que precisamos sempre colocar em prática. Pedimos, Pai, que o Senhor sempre nos ajude e agradecemos mais uma vez por tudo. Que o Senhor possa estar conosco hoje e sempre. Que assim seja. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Então, mais uma vez estamos aí juntos, né? E hoje a gente vai ter a nossa aulinha de evangelização com um tema muito importante, mas vale lembrar que é importante que vocês estejam colocando a aguinha para fluidificar, para que no final da aulinha vocês tomem a aguinha, tá bom? Então, quem não separou ainda a água, coloquem a aguinha aí para ser fluidificada ao longo da evangelização, tá bom? Então, hoje a gente vai falar de um assunto que é importante, como eu falei, e esse assunto está lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que a gente estuda, tá bom? Então, quem não tiver aí com o Evangelho em mãos, pega o Evangelho, porque a gente vai estudar junto hoje esse capítulo, tá? E aí o tema da nossa aulinha será o seguinte: a prece, o caminho que nos leva a Deus, certo? Então, hoje a gente vai estar falando da prece, da oração, o quanto a oração é importante na nossa vida, o quanto é importante que nós estejamos diariamente orando, fazendo a prece, mas também para nós estarmos orando e fazendo a prece, nós precisamos saber fazer isso. Nós precisamos saber o que pedir, precisamos saber como pedir, precisamos saber agradecer a Deus, que é extremamente importante agradecer a Deus pela vida que temos e por tudo que Ele faz por nós, tá bom? Mas aí, para a gente poder começar a falar um pouquinho sobre isso, eu vou ler uma mensagem, certo? Que é bem importante e que vai trazer algumas reflexões para a gente quanto à prece, tá? Então, vamos ler juntos essa mensagem. A mensagem fala assim: conversando com Deus. Pedir forças e vigor. Vigor é energia. Então, pedir forças e vigor, pedir energia. Deus me mandou dificuldades para me fazer forte. Pedi sabedoria, Deus me deu problemas para resolver. Pedi prosperidade, Deus me deu energia e cérebro para trabalhar. Pedi coragem, Deus me mandou situações perigosas para superar. Pedi amor, Deus me mandou pessoas com problemas para eu ajudar. Pedi favores, Deus me deu oportunidades. Não recebi nada do que queria, recebi tudo o que eu precisava. Minhas preces foram atendidas. Então, nessa mensagem, vem trazer uma reflexão para a gente, mostrando que Deus, Ele sabe de tudo que nós precisamos. Por muitas das vezes, a gente quer pedir coisas a Deus, mas que não é o que a gente precisa. Não é o momento que nós temos que receber aquilo, né? Então, precisamos ter na nossa mente que o momento certo para recebermos qualquer coisa é o momento de Deus. Nós somos um pouco apressados, por muitas das vezes queremos as coisas antes da hora, não é? Mas Deus, Ele sabe o momento que nós devemos receber. E com isso, se a gente for analisar essa mensagem, quando é falado, pedir sabedoria, como que Deus ofereceu essa sabedoria
a pessoa. Deus deu problemas para a pessoa resolver. Então, se a gente pede sabedoria a Deus, Ele colocou situações em que a sabedoria daquela pessoa fosse desenvolvida, não é? E é assim que Deus ele trabalha conosco. Nós, quando vamos orar, os pedidos que nós devemos fazer a Deus é justamente pedidos como essa pessoa fez, pedindo sabedoria, pedindo forças, pedindo coragem, amor, porque é através dessas coisas que nós vamos conseguindo progredir e caminhar ao longo da nossa vida, não é? Porque se a gente for parar para pensar, eu vou pedir a Deus que me ajude a ter dinheiro, porque eu quero muito comprar alguma coisa. E aí eu vou pedir que Deus me ajude a ter dinheiro. Será que é dessa maneira que nós devemos pedir a Deus? Ou nós devemos pedir a Deus que Ele nos dê saúde para trabalhar? Mas ainda eu sou criança, eu ainda não trabalho. Nós temos orado pedindo para que Deus dê saúde aos nossos pais, para que eles tenham forças para o trabalho? Nós temos orado a Deus pedindo para que Ele nos ajude, para que Ele nos dê força, para que a gente se mantenha firme nos nossos estudos, para que a gente não fraqueje, para que a gente tenha vontade de estudar, porque nós sabemos que o estudo que nós fazemos hoje, ao longo da escola, nós vamos colher os frutos lá na frente, não é? Para a gente conseguir um emprego, um trabalho, vai ser através do estudo de hoje, não é? Que não é das coisas que nós aprendemos hoje lá na escola. Então, nós temos que parar e analisar como que nós estamos pedindo as coisas a Deus. E aí, se a gente for lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, minha página aqui é 294, mas possa ser que algum evangelho seja diferente, então vamos lá no capítulo 27. No capítulo 27, o nome do capítulo é Pedi e obtereis. Então, isso significa que tudo que a gente pedir a Deus, nós vamos obter? E aí? O que o Evangelho quer trazer para a gente com esse pedir e obtereis? Já posso adiantar que, para a gente pedir a Deus, como já estamos conversando, temos que saber fazer isso, não é? Como a mensagem que a gente leu. No final da mensagem é dito que não recebi nada, não recebi nada do que queria, mas recebi tudo o que precisava. Então, se a gente tem o que a gente precisa, é o que mais importa para a gente. Nem sempre o que a gente quer é o que nós estamos precisando, não é? Então, esse pedir e obtereis significa que, quando pedirmos a Deus aquilo que realmente precisamos, nós vamos obter. Mas não vamos obter no nosso tempo, mas sim no tempo de Deus, tá bom? Mas aí, para a gente poder, saber, mas aí para eu orar, eu já sei então agora que eu tenho que saber como que eu peço as coisas a Deus. Sim, mas aí quando eu for orar, existem formas para eu orar? Existe um momento específico para eu orar? Existe um lugar específico para eu orar? Então vamos lá, vamos analisar sobre isso. Bem, lá no Evangelho traz algumas orientações para a gente que fala o seguinte: quando a gente orar, primeira orientação, precisamos orar secretamente. O que significa isso, orarmos secretamente? A oração é um momento de conversa entre nós e Deus. Quando vamos orar, não precisamos ir para o meio da rua e começarmos a gritar, a chamar por Deus. Não precisamos fazer isso. A oração tem que ser algo íntimo nosso, não é? Quando nós estamos na igreja, quando nós estamos no grupo, nós oramos em conjunto. E ainda assim, é um momento de concentração, é um momento de intimidade com Deus, que nós precisamos estar
concentrados, como eu falei, precisamos estar com os nossos pensamentos elevados para que aquela oração possa fazer efeito na gente, não é? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a eficácia da prece. Mas aí vamos falar um pouquinho mais à frente. Então, quando nós vamos fazer a nossa oração individual, é importante que nós estejamos em um lugar que seja um lugar que não esteja nos desconectando de Deus. Porque se nós formos orar em um lugar muito barulhento, como que a gente vai conseguir se conectar a Deus e como que a gente vai conseguir se concentrar? Não conseguimos. Então, se estamos na nossa casa, onde que a gente vai orar? Talvez o melhor lugar seja no nosso quarto, na qual a gente vai ter aquele momento de concentração e assim vamos poder elevar o nosso pensamento a Deus. Então, isso é importante, o silêncio ao longo da oração, não é? Para que a gente possa, assim, ter essa conexão com Deus. Outra coisa importante é que sejamos sinceros quando formos orar. Sabe por quê? Deus nos conhece. Deus sabe quem nós somos. Então, quando nós vamos orar, nós precisamos ser sinceros com Deus, não é? Se nós vamos nos desculpar com Deus, pedir perdão, é porque nós sabemos que nós falhamos. Mas não adianta a gente querer amenizar a nossa falta, amenizar a nossa falha com Deus. Deus sabe muito bem o que nós fizemos ou o que nós deixamos de fazer. Então, quando a gente vai conversar com Deus, precisamos ser sinceros nas nossas palavras. Precisamos ser verdadeiros, para assim Deus entender a intenção do nosso coração. Nós não conseguimos enganar a Deus, não é? Outra coisa importante é o perdão. Quando a gente faz a oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, a gente fala o seguinte: perdoai assim como nós perdoamos, não é? A gente pede perdão a Deus assim como nós perdoamos, não é? Aquele que nos tem ofendido. Mas e aí? Nós temos perdoado aquele que nos ofende? Aquele que nos magoa? Isso é muito importante, porque quando vamos orar, vamos ter esse momento de intimidade, de conversa com Deus, nós precisamos ter o nosso coração puro. Nós precisamos estar com a nossa mente tranquila, com a nossa consciência limpa, não é? Então, para que a gente ore por nós e pelo outro, o nosso sentimento interior, ele precisa estar bom. Se eu tenho sentimentos de rancor pelo outro, se eu tenho sentimentos de ódio pelo outro, de raiva, de vingança, nós não estamos com o coração puro. E quando fazemos uma oração, precisamos antes tirar de nós aqueles sentimentos que têm nos levado ao caminho contrário a Deus. Quanto mais estamos com o nosso coração puro, com o nosso coração limpo e tranquilo, mais a gente consegue se conectar a Deus. Então, antes de orar, perdoe primeiro aquele que te ofendeu, aquele que te magoou. Isso é algo muito importante, tá bom? E uma coisa bem importante, sejamos humildes na nossa oração. Precisamos ter essa humildade. O que é ter essa humildade? Quando nós somos humildes na hora de orar, nós conseguimos analisar mais os nossos defeitos do que as nossas qualidades. Porque se a gente, toda vez que pergunta assim a gente, digam 3 defeitos e 3 qualidades que você tem. É difícil fazer isso, né? Quais são 3 defeitos e 3 qualidades que eu tenho? E aí falar os defeitos é mais difícil ainda. A gente consegue falar as nossas qualidades com mais facilidade do que os nossos defeitos. Mas por que isso?
Mas aí, se a gente perguntar assim, diga 3 defeitos do seu irmão, literalmente seu irmão, né? Consanguíneo. Ah, mas eu não tenho irmão. Então diga 3 defeitos da sua mãe ou do seu pai, daquela pessoa próxima a você que mora com você. Rapidamente a gente consegue fazer isso. Ah, mamãe, papai, meu irmão, é isso, aquilo, outro. Por que é muito mais fácil a gente dizer o defeito do outro do que analisar os nossos defeitos? É porque o julgamento é muito mais fácil a gente fazer do outro do que nosso. Então, nós precisamos reavaliar isso. Nós devemos passar a julgar a nós. Não cabe a gente a julgar o nosso próximo. E quando passamos a fazer um julgamento nosso, nós começamos a analisar de uma forma mais crítica os nossos defeitos, não é? E aí sim, a gente consegue ser humilde na nossa oração. Porque aí eu não vou orar a Deus falando, ah, Deus, hoje eu fui uma pessoa que eu fiz tudo certo, eu obedeci meu pai, eu obedeci minha mãe, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o que você fez de errado? Você fez tudo certo? Tem feito tudo certo? Não é? Precisamos fazer essa análise. E isso está dentro da humildade. Então, esses pontos que a gente trouxe aqui, que a gente precisa ter ao longo da oração, é muito importante. Então, recapitulando esses pontos, precisamos ser humildes, precisamos perdoar o outro antes de orar, precisamos tirar do nosso coração todos aqueles sentimentos ruins que nos desconectam de Deus, precisamos ser sinceros com Deus, porque a gente não engana Deus, e precisamos também orar secretamente, precisamos orar em silêncio, para que assim a gente consiga essa comunicação melhor, não é? Então, vale a gente ressaltar que a oração, ela é eficaz quando a gente consegue colocar em prática esses pontos. O que é uma oração eficaz? É aquela oração que realmente chega a Deus, que realmente chega aos benfeitores espirituais, não é? Então, se a gente não põe em prática esses pontos, a gente não consegue essa comunicação com Deus, com Jesus e com os benfeitores espirituais, não é? E aí, lá no Evangelho, um pouquinho mais na frente, tudo isso que a gente discutiu está lá no item 4 do Evangelho, que tem todas essas orientações que precisamos fazer ao orar. E aí, indo um pouquinho mais à frente nesse mesmo capítulo, lá no item 7. No item 7, no finalzinho do parágrafo, do primeiro parágrafo do item 7, vão lá comigo. É dito o seguinte: o homem, geralmente, possa ser que a linguagem do meu evangelho seja um pouquinho diferente da de vocês, tá bom? Mas aí a mensagem é a mesma. Fala assim: o homem, geralmente, não vê senão o presente. Ora, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer uma operação que o deve conduzir à cura. Vamos analisar esse ensinamento. Primeira coisa, já falamos, que fala assim: o homem geralmente não vê senão o presente. Isso significa o quê? Por muitas das vezes, a gente só analisa o agora. A gente esquece que tivemos um passado e esquecemos que temos um futuro, não é? E aí a gente acaba analisando somente o nosso presente. E aí o que acontece? O nosso tempo é diferente do tempo de Deus, como eu já disse, não é? Então, se hoje nós estamos passando por um momento de dificuldade, por um momento difícil, né? Isso significa que esse sofrimento, ele é consequência de uma atitude passada que já tivemos. Ninguém sofre à toa.
não é? Ninguém passa por uma dificuldade à toa. E aí o sofrimento e as dificuldades que passamos, são eles que vão nos levar a um progresso, a uma evolução espiritual. Mas, se passarmos pela dificuldade e pelo sofrimento de forma boa, de forma que a gente enxergue o sofrimento e a dificuldade como os nossos amigos. Por isso que tem a frase, a dor é a nossa amiga. Mas, para a gente conseguir passar com força por esses momentos difíceis, a prece é uma das nossas maiores aliadas, porque é através da prece que nós pedimos essa força, essa sabedoria a Deus para passar pelo momento difícil, com a certeza que a vitória ela vai chegar na nossa vida, mais cedo ou mais tarde. Mas, quanto mais seguimos o caminho certo de Deus, quanto mais seguimos os ensinamentos de Deus e de Jesus, melhor nós vamos passar pelos sofrimentos e pelas dificuldades e mais rápido conseguimos evoluir. E isso é melhor para nós, né? Porque quanto mais encurtarmos os nossos momentos de sofrimento, melhor, não é? Então, não se esqueçam, o nosso momento não é o momento de Deus. Então, por mais que a gente, por muitas das vezes, veja só o presente, nós temos que confiar no futuro. E isso estar dentro da fé e da esperança. Porque se a gente tem fé, a gente confia, a gente acredita em dias melhores. E a fé, ela está junto com a esperança. Porque o que é a esperança? É o esperar por algo bom. É esperar que aquilo vai passar. Não é? É o ter pensamentos positivos, acreditar e confiar. E aí, o mentor Paulo de Tarso, lá em Coríntios, no capítulo 13, ele veio falar um pouquinho disso pra gente. Ele veio falar que a fé, a esperança e o amor são os 3 maiores sentimentos que nós podemos ter. Se tivermos fé, esperança e amor, todas as outras virtudes, elas vão sendo desenvolvidas no nosso coração, não é? Mas aí, se eu não tenho um, só tenho o outro, fica complicado, não é? Temos que buscar desenvolver esses 3 sentimentos. Não adianta eu buscar ter fé se eu não tenho amor, não é? Se eu tiver fé, será que eu não tenho esperança? Se eu tiver fé, eu vou ter esperança. Então, esses sentimentos, eles estão conectados um no outro. Então, se eu conseguir desenvolver um, eu vou conseguir desenvolver os outros. Mas ainda assim, o mentor disse pra gente, temos a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. E aí, agora a gente entra em um ponto importante. Precisamos amar. Precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porque se a gente ama a nós conseguimos enxergar que se eu tenho dificuldades, se eu tenho limitações, eu vou buscar melhorar isso. Não é? Porque quando a gente ama o outro, a gente não quer o bem dele? Se nós nos amamos, queremos também o nosso bem. E se queremos o nosso bem, nós queremos melhorar aquilo que não temos de bom em nós, não é? Então, precisamos buscar trabalhar esse sentimento de amor por nós. Porque aí, se temos o sentimento do amor, nós vamos conseguir amar o próximo. A gente não consegue amar o outro se não temos o sentimento do amor. Nós não conseguimos respeitar o outro se nós não temos o sentimento de respeito. Nós não conseguimos oferecer nada ao outro, nós não conseguimos desenvolver nenhum sentimento pelo outro se a gente não tem aquele sentimento. Então, oremos por nós, para que a gente consiga desenvolver os bons sentimentos em nosso coração, para que assim a gente consiga orar verdadeiramente pelo outro. Nós estamos numa situação,
A situação da quarentena, da pandemia do coronavírus, que mais do que nunca nós precisamos utilizar da prece como a nossa melhor amiga. Orarmos por todas as pessoas que estão perdendo as suas vidas, que estão desencarnando. Precisamos orar por esses espíritos que estão voltando para o plano espiritual, para que esses espíritos possam encontrar o caminho deles, possam ir para bons lugares, possam se tratar. Precisamos orar por aquelas pessoas que ainda estão aqui, mas estão adoentados devido ao vírus. Precisamos orar por aqueles que não estão adoentados, que não pegaram o vírus. Precisamos orar por nós para que a gente consiga se proteger e não pegar o vírus, não é? Então, é um momento que mais do que nunca precisamos utilizar da prece, através das boas vibrações que enviamos ao nosso próximo, não é? Através da força do nosso pensamento. E aí, é importante a gente falar que a prece, ela tem que ser a nossa melhor amiga do dia a dia. A prece eu não faço hoje, não faço amanhã, faço depois de amanhã, aí depois eu não faço, mas aí eu faço outro dia, não. A prece a gente faz todo dia. Todo dia precisamos orar, pedindo a Deus para que tenhamos um bom dia, para que sejamos fortalecidos para passar por aquele dia. Precisamos agradecer a Deus pelo dia, mais um dia que Ele nos deu de vida. Além disso, precisamos, no fim do nosso dia, agradecer a Deus pelo dia que passou. Precisamos agradecer pelo alimento que tivemos, agradecer pela casa que nós temos, pela cama que temos para dormir, porque muitos dos nossos irmãos estão nas ruas e não têm uma casa para morar. Ah, mas aí eu só vou orar de manhã e à noite? Não, nós podemos orar a todo e qualquer momento, não é? Desde que estejamos colocando em prática aqueles pontos que falamos no início da aula. Desde que sejamos sinceros com Deus, que nós estejamos orando secretamente em silêncio para nos concentrarmos, sendo humildes, não é? Então, colocando em prática todos esses pontos que precisamos ao orar, tá bom? E aí, no Evangelho, vem nos trazer essa orientação, que precisamos ter a prece como a nossa amiga do dia a dia. E aí é importante ressaltar a importância da prece antes de dormirmos, não é? Por quê? Porque antes de dormirmos, ao longo da nossa noite de sono, eu sei que todo mundo sabe isso, o nosso espírito ele vai se desprender do nosso corpo. Então, o momento do sono é o momento que o nosso espírito está um pouco mais livre do corpo material. E precisamos encaminhar o nosso espírito para bons lugares, para estar em trabalho na seara do Cristo, não é? Porque se a gente não encaminhar o nosso espírito vai estar em liberdade, não é? Vai estar mais livre do corpo e ele pode acabar indo para lugares e fazendo coisas que não vai acrescentar a ele espiritualmente falando, não é? Então, a oração antes de dormir é muito importante que ao longo dela nós estejamos encaminhando o nosso espírito para os bons lugares ao longo do seu desprendimento. E além disso, pedirmos a Deus para que o nosso espírito esteja em trabalho, em atividade ao longo da nossa noite de sono, tá bom? E aí, seguindo um pouquinho mais no Evangelho, não é? É importante a gente ir lá no finalzinho que fala o seguinte, deixa eu ir lá na instrução dos Espíritos. Na instrução dos Espíritos, fala assim, maneira de orar. Logo no primeiro parágrafo fala, o dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve lhe assinalar o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Então, ponto 1. A prece é o nosso dever do dia a dia. Como já falei, não é? Quase todos vós orais, mas quão poucos sabem orar.
suporta ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras, porque disso tendes o hábito. É um dever que vos impones e não como todo dever vos pesa. O que Kardec quis nos mostrar falando nesse parágrafo? Seguinte, primeiro, para ressaltar, a prece tem que ser a nossa amiga do dia a dia. Isso já falamos e é indiscutível, não é? Já ressaltamos isso. Agora, segundo, de que adianta toda noite ou toda manhã, não é? Que são as preces que sempre fazemos, não é? Ao longo do dia podemos orar também, mas à noite e de manhã sempre fazemos lá a nossa prece. De que adianta eu fazer uma prece na qual eu falo palavras iguais todos os dias e eu faço aquilo como se fosse algo automático? E aí, se eu falo palavras repetidas, aquelas palavras não vêm do íntimo do meu coração, não é? Será que essa prece vai ser eficaz? Será que nós estamos sendo sinceros com Deus a fazer essa prece? Ou estamos simplesmente falando palavras que temos que falar e estamos fazendo aquela prece por obrigação, porque eu sei que eu tenho que orar antes de dormir ou quando eu acordo? Precisamos ter cuidado com isso. Não adianta a gente simplesmente sentar para orar e pouco importar o que eu quero falar, né? Eu pouco me importar com as minhas palavras e eu falar isso da boca para fora. É como se eu não tivesse feito uma prece. Essa prece, ela não tem força para chegar a Deus. Ela não tem força para chegar a Jesus e nem aos benfeitores. Então, é como se a prece, através da força do nosso pensamento, nos conecta, nos leva até a Deus. Se eu não faço uma prece com fé, com confiança, com força, não é? Com todos os bons sentimentos que eu posso ter no meu coração, é como se a prece ficasse no meio do caminho. A minha prece tinha que vir até aqui para chegar a Deus. A prece, ela para aqui. Ela não tem força para ir até a Deus, não é? Por quê? Porque na prece eu não coloquei fé, eu não coloquei verdade, eu não coloquei confiança, não é? E aí o Evangelho nos fala uma coisa muito importante. Ele fala assim, que Deus, ele nos dá coragem. Fala que Deus nos dá coragem, paciência e resignação. Mas ele só vai fazer isso se nós tivermos fé e confiança de que nós vamos passar pelos momentos de nossas vidas bons e difíceis. Mas iremos passar confiantes, iremos passar felizes e alegres e acreditando que aqueles momentos bons vai nos agregar, vai nos deixar contentes, mas os momentos difíceis também é para ficarmos felizes com eles, porque eles são as oportunidades que estamos tendo de evoluirmos, não é? E aí, eu fecho a nossa aulinha de hoje com a seguinte frase, que também nós temos lá no Evangelho, que fala assim: ajuda-te, que o céu te ajudará. Essa frase quer dizer para a gente que se nós fazemos as coisas corretas, se nós nos ajudamos seguindo os ensinamentos de Jesus, seguindo os ensinamentos de Deus, o céu vai nos ajudar. E quem é o céu? Como que o céu vai me ajudar? O céu são os nossos amigos espirituais. O céu é Deus, o céu é Jesus, o céu é o mentor Paulo de Tarso e todos os nossos benfeitores. Se nós estivermos nos ajudando, se nós estivermos seguindo as orientações e estivermos no caminho certo, nós vamos ter ajuda para estarmos vencendo mais uma trajetória de vida. Porque sabemos que teremos outras, não é? Mas precisamos ter aí essa fé viva, o amor no coração e a esperança, que é muito importante, tá bom? Então, a aulinha de hoje vai chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido produtivo. É uma aulinha de reflexão para que a gente não se esqueça que precisamos orar todos os dias, tá bom? Então,
Agora a gente vai cantar um hino, vamos fazer a oração e depois da oração vocês podem tomar água fluidificada, tá bom? Um grande beijo para vocês, estou morrendo de saudades, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau. A prece é uma luzinha que acendemos em nossa caminhada. Em prece vou seguindo meu caminho, sem temer os perigos da estrada. Os problemas tão difíceis não se acabam, mas a prece me aquece o coração. Vou seguindo paciente na esperança e de encontrar uma boa solução. Mestre Jesus, muito obrigada por esse momento. Obrigada por essas reflexões, por estarmos relembrando o quanto a prece e a oração é importante no nosso dia a dia. Pedimos, Pai, que o Senhor possa nos ajudar a estarmos colocando em prática esses ensinamentos que precisamos ter ao orarmos. Pedimos que o Senhor possa nos ajudar a perdoar. Pedimos que os bons sentimentos possam ser despertados em nosso coração. Que não falte sabedoria, que não falte paciência, que não falte fé, não falte confiança, não falte esperança e não falte amor em nossos corações. Agradecemos, Pai, por tudo. Agradecemos pela vida, agradecemos pelas oportunidades, agradecemos por tudo que temos, pela casa, agradecemos pela nossa família, agradecemos pela comida que temos para comer todos os dias. E enviamos, Pai, os nossos pensamentos aos nossos irmãos que se encontram nas ruas, que se encontram passando por dificuldades. Enviamos bons pensamentos aos irmãos desencarnados. Enviamos bons pensamentos àqueles irmãos que estão passando por situações difíceis devido à contaminação do coronavírus. Para que todas essas pessoas possam receber esses bons pensamentos e boas vibrações, e assim possam se sentir mais fortalecidos para continuarem caminhando. Obrigada, Pai, por tudo, hoje e sempre, que assim seja.